Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal É Divino Ser Humano. É com muita alegria que iniciamos hoje a nova série Deus está nas sutilezas, testemunhos do dia a dia. Hoje, eu, juntamente com a Regiane e a Ingrid, iremos receber com muita alegria o Padre Márcio, da Basílica de São Miguel Arcanjo. Vamos chegando, acalmando os nossos corações. Enquanto isso, eu vou chamar os demais convidados. Tá bom. Então, para começar essa nossa live, primeiro, quero dizer que eu estou muito feliz com a presença de todos vocês, a presença do Padre. E como é de costume, em todas as nossas reuniões do É Divino Ser Humano, a gente sempre inicia com uma oração, né? Uma oração poderosa para que a gente consiga estar, né, nesse tempo presente, para a gente poder conseguir se reunir da forma adequada. E nada melhor do que a gente rezar a oração do Espírito Santo. Por isso que eu convido a todos nesse momento que a gente faça essa oração, tá? Então, estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Amém. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigada. Bom, e aí, para a gente dar início, então, a essa live, eu queria apresentar um pouquinho, bem rapidamente, quem é o Divino Ser Humano. Então, eu sou a Regiane, temos a Andréia, que estava falando com a gente até agora, faz um tchauzinho, né? E a Ingrid. A gente se conhece há pouco tempo, viu? Só desde 95, mais ou menos, que a gente se conhece. E a gente trabalhou juntas aí por mais de 10 anos, pouco mais de 10 anos, no grupo de jovens da paróquia que a gente frequentava, né, aqui em São Paulo, a paróquia Nossa Senhora das Dores da Casa Verde. E o nosso diretor espiritual, ele já é falecido, era o cônego Hélio, né, que deixou muita saudade aí pra gente. E quando nós pensamos no É Divino Ser Humano, a nossa ideia foi tentar trazer, né, criar um espaço de evangelização, mas com foco na aplicação prática, né, nos ensinamentos de Jesus. Como aplicar os ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia. E aí foi justamente, né, pensando nessa abordagem prática, que a gente tem a alegria de estar hoje, então, estreando, né, esse programa ao vivo, né, que nós chamamos de Deus se mostra nas sutilezas, testemunhos do dia a dia, que a gente tem a intenção aí de mais ou menos uma vez por mês trazer um convidado para compartilhar, né, a história com a gente. É isso, né, meninas? Isso aí. E como agosto é o mês das vocações, o nosso primeiro testemunho será sobre o chamado para a vocação sacerdotal. E para contar a sua história hoje, nós temos a honra da presença do Padre Márcio de Almeida, sacerdote diocesano há 11 anos, pároco e reitor da paróquia São Miguel Arcanjo, Basílica Santuário. Padre, eu vou passar a palavra para o senhor, eu só antes vou avisar que nós vamos desabilitar os comentários para o padre poder falar, e depois, quando ele terminar, a gente volta para vocês comentarem, se tiver dúvidas, ou tirar dúvidas, perguntas, enfim. Aí a gente habilita novamente. Padre. Muito bem, boa noite a todos, boa noite, meninas. É uma honra, então, iniciar, né, esse trabalho de vocês, trazendo aqui um pouco da minha história, né? Então, agradeço o convite, e hoje foi um dia bem corrido, né? Mas graças a Deus consegui colocar tudo dentro do cronômetro e está tudo dando certo, graças a Deus. Então, como você disse, eu sou o Padre Márcio Almeida, eu sou natural de Fortaleza, então vocês vão perceber que meu sotaque é bem nordestino, né? Sou natural de Fortaleza
Eu sou padre há 11 anos e eu moro aqui no interior de São Paulo desde 2003. Então está indo para 20 anos que eu moro aqui no interior de São Paulo, né? Então, a minha história, ela não é nada convencional. E assim, eu vou pedir licença para contar o meu testemunho, como fui convidado, né? E espero que todos entendam que Deus realmente se manifesta de diversas formas e em diversos tempos da nossa história, né? Então, eu nasci numa família católica não praticante. Então, assim, meus pais são separados desde que eu tinha 2 anos de idade, né? E eu cresci mais presente a família da minha mãe, né? Morando com a minha mãe, com a minha avó, né? E minha avó teve uma experiência muito negativa quando adolescente, né? Por ter vivido num convento. Então a gente cresceu escutando muitas histórias cômicas, mas também muitas histórias difíceis, né? Que ela e a irmã dela e algumas amigas dela viveram naquele tempo. Então a minha família nunca foi assim, uma família de ir à missa todo domingo, de ter aquela participação ativa na vida da igreja, né? Eu fiz a primeira comunhão, e em Fortaleza é muito comum, não sei se ainda é hoje em dia, mas na minha época era muito comum você fazer a primeira comunhão, a preparação para a primeira comunhão, você fazia na própria escola. Então, é como se fosse aula de religião ali, né, com todos os alunos da escola, e no final do ano a gente fazia a primeira Eucaristia. Então, eu não tive aquele contato com a igreja, né, de ter que ir à igreja para participar do encontro da catequese, né, de ter o contato com um padre que passava na sala para dar um bom dia, uma boa tarde, boa noite, né? Era uma extensão da escola, né? Estava na escola estudando tantas matérias e uma delas era a religião. E assim eu fiz a primeira comunhão. E nunca mais voltei na igreja. Né? Assim, não tinha interesse, não tinha quem me levasse, não tinha, enfim, não tinha prática, né? E aí, a minha adolescência, ela foi uma adolescência muito de quem mora em Fortaleza, né? Nos anos 80, 90. Então, eu sempre ia muito à praia, eu comecei a pegar onda de bodyboard aos 10 anos de idade, né? E eu peguei gosto por pegar onda, então eu ia todo final de semana pegar onda, as férias de janeiro, as férias de julho, eu ficava os 30 dias na casa de praia, né, pegando onda. Comecei a competir também, né, participei de alguns campeonatos de nível estadual, um deles eu fiquei em quarto lugar, enfim. Então eu entrei, né, nessa vida do surf, né, e por outro lado eu sempre gostei muito de festa, né, então eu ia para muita festa, dançava forró, lambada, dei aula de lambada, inclusive, né, eu fui assim bem festeiro, sabe, assim, eu digo que eu vivi a minha juventude, né, nunca me envolvi com drogas, graças a Deus, né? Mas assim, eu era um jovem bem jovem do mundo, né? E assim eu fui caminhando. Eu sempre gostei de estudar, então assim, eu nunca fui uma pessoa assim que descuidou do estudo, né? E eu gostava muito do inglês, muito, assim, eu tinha uma paixão pelo inglês, assim, um interesse pelo idioma, né? E aí eu tive a oportunidade, em 92, com 17 anos, de ir morar nos Estados Unidos. Eu fiz o intercâmbio lá e fiquei 1 ano, finalizei o segundo grau nos Estados Unidos, né? A gente fala assim, as pessoas já pensam que a gente nada no dinheiro, né? Mas é justamente o contrário. Nessa época, a minha família vivia um momento assim, talvez um dos momentos mais difíceis, financeiramente falando, né? Que a gente tenha passado. Foi um momento assim de vacas magras mesmo, né? E eu coloquei na cabeça que eu queria morar nos Estados Unidos. Eu lembro que minha mãe falou assim, olha, não comece a pensar isso, porque você não vai conseguir, depois você vai ficar frustrado e tal. E eu me virei, como eu sempre me viro nos 30, né? Então eu dava aula de lambada, eu comecei a dar aula de reforço de inglês, eu lavava carro dos tio, eu guardava a mesada do pai, a mesada da avó, e fui me movimentando e fui dando os passos, né? Então tinha uma família dos Estados Unidos que havia me convidado, eu consegui a matrícula da escola, aí eu peguei um ônibus, fui para Recife, num bate e volta para tirar o visto. Então, quando eu vi, eu tinha praticamente
tudo. Eu tinha, não, tudo não, né? Eu tinha o visto, eu tinha a matrícula na escola, uma casa para morar, e eu tinha conseguido arrecadar o equivalente ao valor da passagem. Era US$ 700 na época, né? Foi o que eu consegui arrecadar em quase 2 anos juntando dinheiro. E aí uma pessoa da família, né, se compadeceu, né, e acabou pagando a minha passagem de volta, e eu levei esses US$ 700 para um ano. Um ano eu levei 700 Uau. dólares, né? Mas fui com muita alegria e foi uma experiência muito positiva, né? Assim, eu mergulhei mesmo no idioma inglês e conheci muitas pessoas. Foi uma experiência assim ímpar mesmo, assim, realmente algo que é fundamental na minha experiência como ser humano, né? Quando eu voltei dos Estados Unidos, eu já prestei o vestibular e já entrei na faculdade de administração de empresas pela Universidade Federal do Ceará. E aí as coisas só foram melhorando, né? Eu estava numa faculdade boa, logo eu consegui um emprego muito bom, né? No final da faculdade eu estava com um emprego muito bom, eu tinha conseguido comprar meu carro. Eu sempre namorei muito e eu estava com uma namorada assim bem estável, né? A gente já estava há 1 ano e meio de namoro então era uma época muito boa, assim. Eu estava vivendo uma época muito boa. E aí eu me dei conta que eu tinha quase tudo. Eu não tinha Deus. E aí foi o momento que eu disse assim, eu vou começar a ir na igreja. Teve um empurrãozinho da minha mãe, porque a minha mãe enfrentou umas dificuldades e teve um ano que ela falou assim, o meu presente de Natal é todo mundo ir na missa comigo. Então, eu disse, bom, esse presente é fácil, né? E aí a gente foi participar da missa com ela e eu me dei conta assim que não custava nada eu ir na missa, né? Era perto da minha casa, era um ambiente bom, era algo que trazia paz, me aproximava de Deus. E aí eu comecei a ir na missa, mas no começo eu tinha muita vergonha, porque eu não entendia nada da missa, nada. Eu sabia que era um lugar sagrado, eu sabia que era um lugar assim que a gente rezava, estava em contato com Deus, mas eu não sabia nada, eu não entendia nada da missa. Aí, uma vez eu convidei, né, a menina que eu namorava, né, pra gente ir nessa missa, e nós fomos à missa. E quando terminou a missa, ela falou assim, ai, essa missa é muito sem graça. Vamos próximo domingo na comunidade Recado? Aí eu disse, é católico? Aí ela disse, é católico, meu irmão participava e tal. Eu disse, então vamos, né? E aí eu fui na comunidade católica missionária Recado, não sei se vocês conhecem, né? Fundador Luiz Carvalho, tem algumas músicas, eles trabalham com o processo de evangelização pelas artes, né? Fui e gostei muito. Me senti muito bem acolhido. Uma missa alegre, era uma missa carismática, uma missa alegre, um padre que falava uma linguagem que eu entendia, né? Então a gente começou a ir na missa todo domingo lá, né? Começamos a ir aos domingos lá. A gente gostava muito daquele padre, né? Que era o padre Fernando, que rezava lá na época. E quando ele dizia assim, ó, próximo domingo eu não venho rezar missa com vocês, porque eu tenho um tal compromisso, aí a gente não ia na missa. A gente pulava um domingo, porque o padre não ia, a gente não ia também, né? E aí eu me formei. Não, antes de eu me formar, não, na minha formatura, isso mesmo. Próximo da minha formatura, não vou lembrar agora a sequência, né? A comunidade Recado ia fazer 15 anos e eles tinham lançado um CD e iam fazer um show de 15 anos. E aí a menina que eu namorava falou assim, vamos pro show? Aí eu disse, sério, um show católico? Assim, meus shows era Ivete Sangalo, né, Netinho da Bahia, essas coisas assim, né? Aí eu disse, sério, um show católico? Ela disse, é legal. Eu disse, aham, tá. Ela disse, mas a gente tem que comprar o CD. Eu disse, sério que tem que comprar um CD? Pra quê? Ela disse, pra gente conhecer as músicas e saber cantar lá no dia. Eu disse, então tá bom. Aí eu comprei o CD e entreguei pra ela. Assim, dei a mínima importância pro CD. Ela ficou uma semana com o CD e aí no outro domingo ela disse, leve o CD pra casa pra você escutar. Eu disse, tá bom. Eu cheguei em casa, coloquei o CD e gostei. Eu disse, vixe, eu acho que eu gostei dessas músicas aí. E aí fomos no show, o show foi muito bom, foi um show assim, né, de muita espiritualidade, e tinha uma propaganda de um seminário de vida no Espírito Santo, né, aqui em São Paulo chama de experiência de oração, né. E aí eu falei para ela assim, olha, vamos fazer esse seminário aí?
Ela disse, isso aí eu não faço. Eu disse, por quê? Ela disse, não, porque eu já fiz uma vez, o povo fala umas coisas estranhas, tem gente que cai, isso eu não faço. Eu disse, mas olha, a gente está indo na comunidade todo domingo, né? A forma da gente conhecer melhor, tal. E aí começou uma briga. A gente ficou 2 meses brigando porque eu queria ir, ela não queria ir. E depois ela queria aproveitar o final de semana que eu ia estar no seminário para sair com os amigos da faculdade. E eu dizia, mas não faz sentido nenhum, eu vou para um retiro e você vai para Gandaia, né? Foram 2 meses de briga. E na quinta-feira à noite, o seminário começava na sexta, né? Na quinta-feira à noite ela decidiu, então, participar do seminário, fez a inscrição dela, era numa casa de praia, né? Próximo de Fortaleza, e aí fomos. E foi, assim, uma experiência muito forte para mim. E eu me dei conta o quanto eu era leigo no sentido real da palavra, o quanto eu não entendia nada, né? Só para vocês terem noção, teve um momento do encontro, né, que a pregadora falou assim, gente, deu certo, o Santíssimo vem hoje à tarde. E eu fiquei pensando assim, mas quem será esse Santíssimo? Para vocês entenderem assim, o que eu realmente, meu conhecimento da fé era zero. Zero. Eu sabia que a gente tinha que rezar, mas assim, eu não tinha conhecimento da vida da Igreja Católica, né? Aí eu fiz a experiência de oração, a gente entrou no grupo de oração, começamos a caminhar com a comunidade, aí eu já me envolvi muito rápido, né? Assim, Deus foi muito ligeiro. Já me envolvi muito rápido, comecei a gostar das pessoas, comecei a ajudar, eu tinha meu carro, eu tinha meu trabalho, então eu levava para o retiro, eu pegava, enfim, me envolvi com a comunidade, né? E fui convidado para fazer o vocacional. E aí eu comecei a fazer o vocacional, e aí foi muito interessante, porque aí eu comecei a rezar. Eu comecei a rezar, e Deus falava muito claro nas minhas orações, assim, que eu precisava dar um tempo no namoro. Assim, na época eu tinha registro, assim, tipo, 6 meses Deus falando que eu tinha que dar um tempo no namoro, e eu desvio, mas não faz sentido isso, né? Eu gosto dela, ela gosta de mim, né? Enfim, tal. E aí chegou uma Semana Santa, e eu estava bem atribulado, porque Deus estava falando muito, muito forte para mim, assim, essas coisas, e eu não sabia o que fazer. Aí, no domingo de Ramos, eu falei para ela assim, viu, essa semana vamos ficar sem se falar, é Semana Santa, eu estou precisando mergulhar em Deus, eu estou precisando assim, de um tempo para pensar naquilo que Deus está falando para mim. Então, eu gostaria que essa semana a gente não se falasse. Domingo que vem a gente volta a se encontrar. Aí ela aceitou de boa, mas depois eu descobri que não foi tão de boa, mas no momento ela acolheu, né, ela entendeu, acolheu, e assim foi a semana. E foi uma semana muito importante, né, que eu rezei muito. E eu tinha certeza que era para acabar o namoro, porque Deus tinha um caminho para mim, que eu não sabia qual era. E aí eu lembro que no sábado eu fui rezar e eu disse assim, Senhor, é o seguinte, eu sei que você quer que eu acabe esse namoro, e eu não tenho coragem de acabar esse namoro. Então, se for para acabar mesmo, dê essa força, essa sabedoria para ela, porque eu amanhã vou voltar a viver o que eu estava vivendo. E aí fui para a missa, comprei um ovo de Páscoa, era domingo de Páscoa, comprei um ovo de Páscoa, enfim, tal. Antes de começar a missa, eu fui lá, dei um abraço nela, dei o ovo de Páscoa, e assim, depois da missa a gente sai para conversar, né? Aí ela disse, não, melhor não, vamos continuar desse jeito. Aí eu fiquei chocado. Passei a missa inteira chocado e disse, Senhor, eu não sabia que você ia ser tão direto, assim, tão direto, né? Assim, eu tinha falado, mas eu não esperava que ele fosse fazer, né? E aí começou um novo processo, né? Realmente a gente acabou o namoro, e aí eu fui me envolvendo mais com a comunidade, aí eu assumi um ano de compromisso, e quando eu assumi esse ano de compromisso, eu fiz um voto de celibato formativo. E aí foi um ano assim, eu estava trabalhando na Embratel na época, eu era gerente de negócios na Embratel, e tinha um emprego muito bom, ganhava bem, tinha meu padrão de vida assim bem elevado. E eu lembro que eu fui fazer um treinamento no Rio de Janeiro, a gente ficou 20 dias no Rio de Janeiro, e assim, eu esperava dar meio-dia para eu ir na missa, todo dia eu ia na missa meio-dia, né? Matava o horário de almoço porque eu tinha que ir na missa. E eu ficava às vezes pensando assim, mas
o que eu estou fazendo aqui mesmo? Tanta coisa que eu podia estar fazendo, pregando, estudando, dando aula de catecismo, e eu aqui, trancado nessa sala, falando de rede, de internet, né, plano empresarial. Então, assim, foi um momento eu fiquei muito balançado, porque eu disse assim, eu não gosto mais do meu emprego, eu não gosto mais, na verdade, eu não gosto, não estava conseguindo me adaptar à vida que eu estava vivendo, né? E aí foi um outro processo, porque aí eu fui fazer uma experiência na comunidade de vida, e minha família pensou que eu estava enlouquecendo, né? Fiquei uma semana na comunidade de vida, depois eu, né, tomei a decisão de entrar na comunidade de vida, fui aceito, e foi um parto, né? Minha mãe sofreu muito, mas eu lembro que a noite que a gente conversou, ela falou assim para mim, se você fosse uma criança, eu colocava você no colo e dizia assim, não vai. Mas você é um adulto e você sempre foi muito determinado naquilo que você faz. Então, eu fui. E foi engraçado porque nessa conversa com ela, eu disse assim, mamãe, pode ser que eu esteja sentindo alguma coisa assim em relação a ser padre. E aí ela foi taxativa, olha, padre não, por favor. Aí tudo bem, fui para a comunidade e tal, fiquei um ano na comunidade de vida. Realmente eu estava rezando em relação a ser padre e foi interessante porque eu tinha um formador na época que uma vez ele me questionou assim, né, eu estava falando, né, que Deus colocava no meu coração que eu deveria ser padre e tal, e ele falou assim, mas quando você se imagina padre, você se vê feliz? Aí eu disse assim, não, eu não era o que eu queria para mim, eu queria casar e ter filho, mas eu sei que eu vou estar obedecendo a Deus. E aí esse formador falou assim para mim, mas você acha que Deus lhe daria uma vocação que não gerasse felicidade no seu coração? E eu já agarrei com todas as unhas e dentes e disse, opa, então vamos esquecer essa história e vamos ser felizes, né? E aí foi assim, eu desisti de rezar em relação ao sacerdócio, e aí na época eu fui convidado eu fui transferido para Tatuí, em 2003, e eu fui com várias funções para Tatuí. Eu ia ser o formador geral da Casa dos Artistas, eu ia dar formação para os postulantes e consagrados da obra, eu ia ser formador pessoal de todos os homens, e eu ia cuidar de um projeto social. Então fui para Tatuí e estava assim, de cabeça na missão, de cabeça na missão mesmo. Na época eu estava me engraçando com uma menina da comunidade, né? E a gente começou a conversar, né? As comunidades novas têm todo um processo, né? Você não começa a namorar, né? Você vai conversando, tem que conversar com o formador de um, formador do outro, enfim. A gente estava nesse processo, ela pediu para entrar na comunidade de vida, precisou fazer um ano de celibato formativo, então a gente ficou um ano sem se falar muito, né? Porque todo mundo sabia que a gente se gostava. E aí, nesse um ano que ela ficou de celibato formativo, eu fui convidado para participar de uma missa. A gente atendia uma paróquia lá, né? E a paróquia tinha ganho um novo pároco, ia ser a missa de acolhida do novo pároco. E a comunidade de Recado tinha duas casas de missão em Tatuí. Uma no centro da cidade e uma na zona rural, onde funcionava a Casa dos Artistas. Eu morava na zona rural, né? E a coordenadora da Casa do Centro me ligou e disse assim, eles me chamam de Marcinho, né? Marcinho, vai ter uma missa hoje à noite, importante, e a gente queria muito participar, mas eu não vou poder ir. Você não pode ir me substituindo? Aí eu disse, puxa, que vida, aquelas missas lotadas, né? Que a gente não consegue sentar, porque a gente tem que dar o nosso lugar para a senhorinha que vai chegar atrasada. Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Eu fui sem disposição nenhuma, confesso. Sem disposição nenhuma, mas levei uma rasteira de Deus. Mas levei uma rasteira bonita, porque assim, eu nunca tinha participado de uma missa de acolhida de um novo pároco, né? E quando o padre entrou, que ele entra só de túnica, e depois o bispo coloca a casula, né, a estola, a casula e tal, tem todo um significado. Nossa, aquilo foi crescendo dentro de mim que eu disse, eu não acredito. Tudo de novo. Não acredito, o Senhor estava tudo já tão tranquilo, tudo já tão resolvido, né? Vamos mexer de novo nesse assunto. Aí eu me propus rezar. E aí, na época, a orientação que eu recebi foi de partilhar com pessoas da vida religiosa, né, padres,
e pessoas que optaram pelo matrimônio. Então eu fui conversando com um, conversando com outro, né? Lembro que eu saí de férias, fui para Fortaleza, fui visitar uns casais da comunidade, enfim. E aí quando eu voltei de férias, a gente tinha sido abordado por uma comitiva da França, da Diocese de Toulon, porque o bispo de Toulon, Dom Dominique, queria vir conhecer o carisma da comunidade de Recado. E aí eles iriam ficar 3 dias na chácara, em Tatuí, um grupo de 40 pessoas, entre bispo, padres, seminaristas e casais. Então, a gente tentou alguém na cidade que fizesse a tradução do francês e não conseguimos, então sobrou para mim. E aí eu lembro que eu fui buscá-los no aeroporto, e aí eu me apresentei para o bispo, eu disse, olha, peço desculpas, nós não conseguimos ninguém que fale o francês, eu falo inglês, se eu puder ajudar, estou à disposição. E aí eu fiquei colado no grupo os 3 dias, né? Assim, tudo era traduzido por mim, a missa, a homilia da missa, assim, as palestras que aconteciam, os eventos, enfim, tudo que aconteceu naqueles 3 dias, e foram 3 dias bem intensos, né? Eu estava à frente. Aí, quando estava terminando o encontro deles, o bispo me chamou e disse assim, olha, nós vamos para Canção Nova e nós vamos parar em Aparecida para conhecer e nós vamos também almoçar na estrada. Você não nos acompanha? Aí eu disse, olha, eu vou pedir a permissão, se a comunidade autorizar, eu vou. E autorizaram e eu fui. E foi, assim, uma experiência muito legal, porque eu digo que ele é padre nos Estados Unidos, né, o padre Scott Borgman. Ele era seminarista, tinha saído do seminário e estava pensando em voltar para o seminário, e ele estava nesse grupo. E aí a gente foi conversando, um caminho longo, tipo imaginar a Castelo Branco, imaginar o Tietê inteira, né? Fomos conversando e eu vivi a experiência do Emaús. Porque assim, à medida que a gente ia falando, meu coração ia ardendo, assim, uma experiência que eu nunca mais senti. Foi assim, foi única, né? Depois eu falei para ele assim, olha, eu vivi Emaús com você. Eu vivi Emaús com você. E foi uma conversa assim, muito edificante, né? Depois cheguei lá na Canção Nova, entreguei o bispo para a Canção Nova, né? Pedi um quarto para dormir. Disse, olha, agora eu preciso dormir para amanhã poder voltar, né? E o bispo me colocou no quarto dele. Eram 6 padres, eram 4 belistas, né? Eram 6 padres, o bispo e eu. Aí dormi todo acanhado, né? A gente não participava desse meio, né? E aí no outro dia acordei bem cedinho, bem quietinho, entrei no banheiro, tomei um banho, me arrumei e saí para tomar café e ir embora, né? E tô lá eu tomando café e o bispo chega. E o bispo senta e começa a fazer pergunta, e fazer pergunta, e fazer pergunta. Aí ele levantou e disse, posso rezar por você? Eu disse, pode. Aí ele levantou, fez uma oração, proclamou um texto bíblico, mas eu não entendi, né? E ele anotou a passagem bíblica e me entregou. E vim embora. Canção Nova, Tatuí, de ônibus, foi o dia inteiro. E aí eu lembro que eu vim dentro do ônibus escutando música católica e rezando. E pensando em tudo aquilo que eu tinha vivido. Foram 3 dias muito intensos, uma experiência de igreja muito forte, uma experiência de uma igreja assim, universal mesmo, né? E foi algo assim muito forte. E eu voltando, aí eu comecei a rezar e comecei a me imaginar sendo padre, comecei a me imaginar rezando missa, atendendo confissão, e fui tomado de uma alegria. E aí eu lembrei daquela formação que eu tive, que, né, fui questionado sobre a alegria, né? E aí eu disse, Senhor, agora eu estou pronto para dizer sim. Agora eu entendo e estou disposto, né? E aí voltei, fui rezar na capela da comunidade de Recado para agradecer a viagem e tal, e lembrei do texto bíblico, né? Abri a Bíblia e o texto falava sobre a reconciliação. É uma carta de São Paulo aos Coríntios que ele fala sobre a importância da reconciliação. E dentro de todos os sacramentos, né, são 7 sacramentos, né? Para o padre compete 6, né? Então, assim, eu, lógico, amo a Eucaristia, mas eu me identifico muito com a confissão, né? Assim, eu gosto de atender confissão, eu gosto de poder ajudar as pessoas, né? Então, ali foi uma confirmação, e aí eu comecei a dar os passos dentro da comunidade, e aí veio um outro processo, né?
porque aí a gente não tinha certeza como é que ia ser a minha formação dentro da comunidade nova, tem todo aquele caminho, né, que precisa ser construído. Nesse meio tempo, o bispo nos convidou, o bispo de Toulon, da França, nos convidou para ir lá para fechar, né, o trâmite da missão. Ele queria uma missão da comunidade de recado lá na diocese dele. E fomos, eu e o fundador da comunidade de recado, passamos acho que uns 15 dias na Europa, a maior parte do tempo lá na diocese de Toulon, e fizemos toda a negociação, quantos missionários, onde ia morar, qual que ia ser o trabalho apostólico deles e tal, né? E lembro que eu estava jantando na casa do bispo, ele me chamou na sala dele, ele pegou uma estola do Cura d'Ares, né, São João Maria Vianney, uma relíquia, ele colocou assim sobre mim e disse assim, que você seja um bom padre, mas eu nem tinha falado para ele, né, assim, que eu queria ser padre. E aí, esses sinais foram muito fortes, porém, eu vivi uma experiência que me deixou assim intrigado, porque eu convivi com padres de outras comunidades novas e eu não me identifiquei com a forma como eles viviam. Eu achei assim que era assim algo muito parado, muito exclusivo, né, assim, 5 padres rezando numa missa com 10 pessoas, numa casa com 10 pessoas, cada dia um padre rezava e não tinha assim um trabalho fora, né? Eu fiquei incomodado. E aí eu comecei a fazer a teologia, eu pulei a filosofia por orientação do bispo da diocese de Itapetininga, Tatuí pertence à diocese de Itapetininga. Ele falou, você pode entrar direto na teologia, né? Você já tem formação, você tem 7 anos de vida consagrada, é maduro e tal. E aí eu estava no primeiro ano de teologia em crise, se eu continuava na comunidade de recado ou se eu saía da comunidade de recado. E aí fiz um tempo de discernimento, e aí no meio do ano eu decidi sair da comunidade de recado, conversei com a comunidade, né? Conversei com o bispo da diocese, ele me acolheu. Ainda fiquei 6 meses na comunidade para deixar tudo encaminhado, eu não queria sair assim de nenhuma forma negativa, então eu deixei tudo encaminhado, tudo que era meu eu consegui passar para alguém. E aí no final do ano eu terminei o primeiro ano de teologia, sendo seminarista da comunidade de recado, e aí eu iniciei o outro ano de teologia, segundo, como seminarista da diocese de Itapetininga. Então eu fui morar no seminário diocesano de Itapetininga, e ali eu concluí a minha formação, né? Fui ordenado padre no dia 12 de dezembro de 2009. Então, assim, olhando para a minha história, sempre que eu penso no meu testemunho e penso da forma como Deus cuidou de mim, né, eu vejo assim que se fosse lá atrás e Deus chegasse com um supetão e me chamasse para ser padre, eu teria abandonado o barco facilmente. Então, assim, ele usou de muita pedagogia, ele soube respeitar o tempo, né, ele soube me fazer compreender as coisas da fé primeiro, para depois eu dar um passo mais profundo. Então, assim, Deus foi muito cuidadoso comigo, né? Eu já fui ordenado padre com 35 anos de idade, então não fui ordenado padre novo, né? Então eu já tinha, assim, uma consciência adulta, eu já tinha feito várias experiências seculares, né? Assim, de namoro, de diversão, de trabalho, de autonomia, né? Então, quando eu decidi ser padre, eu disse, não, é isso mesmo que eu quero, né? Como eu disse, sou padre há 11 anos, agora, final do ano, eu faço 12 anos de padre. Sou muito feliz na minha vocação, não me vejo sendo outra coisa. Eu não me vejo sendo outra coisa, né? Assim, tenho consciência que tenho várias habilidades que eu poderia utilizar, né? Mas, assim, não me sentiria feliz, né? Eu sou feliz sendo o que sou. E dentro desses quase 12 anos de padre, né, a minha experiência ficou muito voltada para a cidade e a devoção de São Miguel Arcanjo. Então fui ordenado padre e logo em seguida fui designado para morar em São Miguel Arcanjo para ser vigário paroquial, né? Então tinha um pároco e eu ajudava ele. E aqui eu fui ficando e o bispo me deixou, depois o padre fez a transferência, me colocou como pároco. E aí eu já conhecia o ritmo da paróquia, já conhecia as pessoas,
e aí a gente fez um processo para virar santuário, depois fizemos um outro processo para virar basílica, e aí começou, né, uma realidade de turismo religioso aqui na cidade, e assim a gente está caminhando, né, até quando Deus quiser, né, espero que Ele queira por mais tempo, né, sou muito feliz aqui em São Miguel Arcanjo, e a gente faz esse trabalho aqui, né, mas lógico, né, eu tenho vários outros trabalhos assim que fiz e que faço. Então, durante 10 anos acompanhei a juventude, fui diretor espiritual do EJC, que é o Encontro de Jovens com Cristo, participei da comissão nacional do EJC, que agora, né, desde 2013, né, agora vão conseguir lançar um documento nacional, e fui eu que fiz todo o trabalho inicial, né, e me alegro por isso, e vejo que me alegro mais ainda porque outros deram continuidade, né? Então, isso é um fruto positivo. Trabalhei com pastoral familiar, como assessor, hoje em dia sou assessor da pastoral da comunicação, né? Gosto de interagir com as redes sociais. Também, assim, como eu disse, gosto de estudar, né? Então, já fiz 3 pós-graduações, né? Então, a minha primeira pós-graduação foi em espiritualidade cristã. Depois eu fiz uma segunda pós-graduação em orientação espiritual, e a terceira pós que eu fiz foi em gestão paroquial, né? Que aí a demanda aqui me fez necessitar fazer esse curso, né? Então, esse é um pouquinho do Padre Márcio. Eu não sei se eu falei demais, mas o tempo também é curto, né? Então, eu fico à disposição para tirar dúvidas e falar de outros assuntos que vocês queiram. Nossa, padre, Eu fiquei com uma muito dúvida. obrigada. Não, Desculpa, muito Bea. obrigada. Rapidinho. Muito obrigada pelo seu testemunho. Assim, confesso que me tocou profundamente esses momentos que Deus foi tão claro na sua vida, né? Mas observo que o Senhor também foi muito direto na sua pergunta. Olha, eu preciso que parta de outra pessoa, eu preciso de um sinal, eu preciso, né? Isso me tocou bastante. Foi muito, assim, foi muito bom ouvi-lo, né? Te agradeço. Agora, Rê, eu vou habilitar aqui os comentários, aí pode falar, Rê. Eu fiquei curiosa para saber qual foi a reação da sua mãe, padre, quando o senhor contou para ela que ia ser padre. E ela não queria, né? Como é que foi Ela isso? não queria, é verdade. É capaz dela estar aí assistindo a live, viu? Ai, que legal. Quando eu fui contar para ela que eu ia ser padre, eu fiquei assim, uns 3 dias pensando como é que eu ia fazer, né? E na época a gente não tinha muito recurso ainda, né? Assim, a gente ligava uma vez por semana, né? E eu lembro que eu mandei um e-mail. Eu contei por e-mail, de tanto medo que eu tava de contar, né? E aí eu contei por e-mail, eu acho que ela não me respondeu, e logo em seguida, assim, tipo, no outro dia eu liguei, né? E ela falou assim, eu já sabia. Como assim? Todo um estresse, né, para dar a notícia. Ela disse, eu já sabia. Então, assim, ela tinha, isso ela falou para mim, inclusive ela falou para o bispo, porque como eu era de Fortaleza, sou de Fortaleza, né, moro aqui, mas sou de Fortaleza, então eu fiz questão de levar aqueles que me acompanhavam. Então eu levei o pároco, eu levei o reitor do seminário, eu levei o bispo para Fortaleza. Só quero que vocês conheçam a minha família, a minha raiz, né? Eu não caí do nada, né? E aí quando o bispo foi, ela conversou bastante com ele, e ela se sentia insegura com a minha permanência na comunidade de Recado, né? Ela não pela comunidade de Recado em si, pela realidade das comunidades novas, né? Ela se sentia assim muito insegura, né, quanto ao meu futuro. Quando eu optei por ser padre, ela ficou mais em paz em relação, né, à segurança do futuro, né? Era uma preocupação dela. Que bacana. Muito legal. Muito bom. E a gente abre aí para o pessoal que quiser fazer alguma pergunta, né? Senão eu vou emendar mais aqui. É verdade. A Ingrid caiu. A conexão dela estava dando bastante problema, né? Sim. Tava. Muito bem, estou à disposição aí. Estou à disposição. Bom, então eu também vou falar algumas coisas assim que me chamaram a atenção, né? Que às vezes realmente, como Deus passa desapercebido na nossa vida, mas Ele está ali presente, né? Uma das coisas que me chamou a atenção
quando o senhor começou lá falando da sua viagem para os Estados Unidos, como a confiança na providência já estava ali presente, né? Embora você ainda não tivesse consciência disso, mas Não tinha estava lá. consciência. Com certeza. É verdade o que você está falando, porque assim, eu fui com a cara e com a coragem mesmo, né? Acreditando e dando um passo, e Deus foi muito cuidadoso, né? Assim, não me faltou. Eu não tive em abundância, mas não me faltou nada, né? E eu fiz alguns quebra-galho lá, cortei grama, cuidei de cachorro, mas coisas muito pontuais, muito poucas, né? E praticamente no penúltimo mês eu trabalhei por um mês lá, que uma prima tinha quebrado o braço e eu fui substituir ela no emprego, né? Mas assim, a maior parte do tempo eu me mantive com aquilo que eu havia levado, né? Então, Deus foi muito providente em todas as coisas. Foi um milagre, praticamente. Pois é, né? Logo depois não, algum tempo depois, a minha irmã fez 15 anos, e já era um outro momento da fase da nossa família, né? Tinha dado uma guinada, graças a Deus as coisas tinham melhorado. E a minha irmã fez 15 anos, foi para os Estados Unidos, levou $1.500 para ficar uma semana. Eu disse, ai, que mundo injusto. Sabe aí, rapaz? Pois é, faz parte, né? Tudo Sim. no seu Pois tempo. é. É isso. É isso. E ao mesmo tempo, né, padre, a perseverança, né? Então, eu acho que também toda a sua história, para mim também ficou muito presente a questão da perseverança, assim, dos seus objetivos, ou mesmo assim, né? Teve vários desvios aí no caminho, mas assim, o senhor foi sempre firme, né, ali em perguntar para Deus o que ele queria, né? Assim, ou quando decidir alguma coisa aí atrás, entender o que Deus esperava. Eu acho que essa é uma mensagem muito importante, né, para todos nós. A gente às vezes desiste fácil demais, né? Rápido demais. Sim, a perseverança tem uma frase que é a seguinte: a perseverança faz o santo, né? Que quando a gente desiste, a gente abandona o caminho, né? A perseverança faz o santo. Mas eu queria também falar assim, você tocou no assunto que eu gostaria de abordar. A gente se relaciona com Deus a partir daquilo que a gente é. Né? Não adianta eu ser uma pessoa X e querer me relacionar com Deus como se eu fosse Y. Né? E assim, eu sou uma pessoa muito direta nas minhas coisas, eu sou uma pessoa assim, não fico floreando, né? Eu sou direto, eu sou objetivo, né? E a minha forma de rezar é assim: Senhor, eu preciso disso. Senhor, me ajuda a realizar isso, né? Assim, eu não fico, né, divagando, né? Então, é importante a gente se entender, né? Para que quanto mais a gente se entende, mais a gente também consegue se relacionar bem com Deus, né? Então, a minha forma de rezar realmente é assim. Eu sempre fui muito direto com Deus e Ele sempre foi muito pontual comigo, né? Assim, às vezes Ele me deixa no silêncio, né? Mas faz parte da dinâmica, né? Mas assim, quando Ele me responde, é muito, muito direto também, né? Então, é interessante a gente ter essa compreensão do nosso jeito, né? Porque isso respinga na forma como a gente se comunica com Deus. Sim, Que com maravilha. certeza. Com certeza. Eu acho que isso fica muito claro também, né? Toda vez que a gente ouve, né, as suas homilias, né? As redes sociais estão aí para contribuir com que a gente possa conhecer outros lugares, né? Outros padres, outras missas, né? No nosso país gigantesco, né? Também pelo mundo. E é muito bacana, assim, é muito gostoso, é muito acolhedora a sua fala, né? Obrigado. E é muito. E traz muito, assim, né? Muita tranquilidade, muita paz. Eu tô lendo aqui os comentários, né? Todos estão acolhendo muito bem a sua fala, né? Toca muito, e acho que é isso, né? Você ter essa vivência da transformação, né? Você permitir que Deus haja na sua vida é bonito demais, né? Muito bonito. Que legal. Né? Tem Se bastante alguém... gente aqui da paróquia, viu? Estou vendo aqui os Tô comentários vendo. da paróquia, pessoas que nasceram em São Miguel. A Sandra Felipe colocou aí, né, uma mensagem, uma família muito Muito próxima bonita. também.
Acho que eu vi uma mensagem de um casal de Juiz de Fora que eu conheci semana passada, fui rezar uma missa lá na novena, a gente tomou um café, acho que ela fez um comentário aí também. A Érica, que está, né, colocando esse comentário aí, ela é de Pilar do Sul, vivemos 2 anos muito próximos, né, quando eu fui seminarista em Pilar do Sul. Legal, né, assim, as pessoas vão fazendo parte da nossa vida, né? Sim, é muito bom. sim. É muito importante esse carinho também, né? Muito bom, muito bom. É bom Com certeza. Que juntos Merecido a gente... também, né? Com certeza. É aquela máxima do Evangelho, né? Eu falei esses dias na missa, né? Quando você deixa mãe, pai, irmãos, irmãs, casa, bens, etc., né? Por causa de Jesus, né? Ele te dá 100 vezes mais. Eu falei isso na homilia essa semana. Eu disse, gente, olha, quantas pessoas me tratam como mãe, quantas pessoas me tratam como pai, quantos irmãos, né? Eu recebi nessa vida. Então, realmente, o Evangelho vai acontecendo. A minha irmã dando palminha aí, ó. Minha irmã tá assistindo lá de Fortaleza. Ai, que bom. Fortaleza aí, pessoal antenado. Coisa boa. Mas que bom. realmente a palavra de Deus acontece, né? Ela acontece. Não, é muito bom. Eu acho que a gente pode ir caminhando, né, para o fim da nossa live, mas se alguém tiver alguma pergunta, né, dá para ver todo o carinho assim das pessoas aqui, né, sobre o seu testemunho, padre, mas só para a gente já, né, se alguém tiver alguma pergunta, a gente lê e o senhor, né, responde para nós. Mas para a gente poder ir, então, se encaminhando, eu queria que o senhor, né, de repente trouxesse para nós alguma dica cultural, porque qual que é a ideia da live, né? Qual que é a ideia desses nossos encontros? É de fato a gente perceber a ação de Deus no nosso dia a dia, né? Perceber que às vezes um detalhe que, né, assim, aquela oração que a gente tanto pediu, ela foi atendida, ou às vezes a gente está em oração e algum acontecimento ao longo do nosso dia nos protegeu de alguma coisa, ou enfim, caminhou para algo que Deus quer, né? Aí eu queria pedir para o senhor essa dica, né, uma dica cultural, para que o senhor possa compartilhar. Perfeito. Ontem eu assisti um filme que eu gostaria de compartilhar com vocês na Netflix, então assim, é fácil de acessar, né? Se chama, o título em inglês é War Room, que seria Quarto de Guerra, né? O Quarto de Guerra. Não é um filme católico, mas é um filme cristão, e a mensagem principal do filme é que a oração pode transformar a nossa vida. E essa é uma história bem, bem bonita, bem edificante, um filme gostoso. Eu assisti ontem à noite, depois de todas as atividades, né? Deitei no sofá e disse, vou assistir esse filme. E me fez muito bem, né? Então fica essa dica aí de filme, certo? Certo. Agora, de livro, eu trouxe 3 livros para indicar para vocês, tá bom? O primeiro aqui é do Padre Pio, ele é bem grosso. Mas é um livro assim apaixonante, porque o Padre Pio é um santo recente, né? Assim, alguém que conviveu realidades de vida e de mundo muito próximas a nós, né? De uma história de vida assim incrível, né? E de muita santidade dentro do cotidiano, né? Porque a gente às vezes pensa no Padre Pio e só pensa, né, ele como um grande místico, né? Mas ele tinha uma vida muito comum e ao mesmo tempo uma vida de muita santidade, com experiências místicas, né? Então foi um livro que me fez muito bem, apesar de ser grosso. Apesar de ser grosso, eu li ele assim devorando, porque é uma leitura fácil, agradável e bem interessante. Para quem quiser compreender um pouquinho melhor a missa, não ficar igual ao Padre Márcio quando ia para a missa sem entender nada, esse livro aqui do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, é um livro que eu sempre leio e releio, né? Ele faz uma explicação da missa a partir do livro do Apocalipse.
E aí, quando a gente lê o livro, a gente percebe assim que aquilo que a gente vive na missa é tão sagrado que a palavra de Deus fala explicitamente daquilo, né? Porque muita gente acha que a missa foi algo inventado pela igreja na Idade Média, depois de Constantino e tal, e não, né? Assim, a Sagrada Escritura já relata, os padres da patrística já relatam, né? Documentos dos anos 70 já trazem a realidade da missa. Então, esse livro do Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, vale a pena. Ele não é um livro grosso, né? Um livro fininho, né? E muito bom. E o terceiro livro que eu quero, né, recomendar é o que eu escrevi o ano passado, sobre a devoção ao São Miguel Arcanjo. E isso aí, muito bem, né? A O seu devoção tá a São Miguel autografado? Arcanjo. Porque o meu tá. O Acho meu que é o seu meu não tá mesmo. autografado. O meu só tem a minha assinatura, mas não tem nenhuma dedicatória, né? Então, assim, ano passado eu fui desafiado pela agência, quando iniciou a pandemia, né? A fazer um curso EAD sobre a devoção a São Miguel. E como eu sou muito organizado, né, eu escrevi tudo aquilo que eu queria colocar no curso. E quando eu vi, eu tinha um livro, né? Então, lógico, eu ampliei, coloquei um pouco mais de dados científicos, né? E lancei o livro. É uma edição assim, bem caseira, não pertence a nenhuma livraria, nenhuma editora, né? A gente tem só na loja da Basílica aqui para vender. Também fiz só 1000 edições e praticamente já está acabando, né? Mas é um livro que eu me debrucei um pouquinho mais sobre a devoção a São Miguel Arcanjo e aprendi a ser devota de São Miguel Arcanjo morando aqui, né, pertencendo aqui à igreja dedicada a ele, à cidade dedicada a ele. E é uma devoção que eu acho, hoje em dia, assim, muito cara, muito importante, por isso eu quero levar para as pessoas conhecer né, e viver. Então, fica essas 3 dicas aí. Esse eu só conheço esse, os outros eu vou ter que ler ainda, padre, aí depois eu falo, mas esse eu recomendo. Inclusive tem uma citação assim aqui de um livro que o senhor faz, que é a História do Mundo dos Anjos, que é de um padre espanhol, que o senhor citou aqui, eu comprei o livro também, li o livro, Olha que adorei também, legal. achei muito bom. E uso todo dia para fazer as orações. A gente está em plena quaresma de São Miguel. Aqui também tem a coroa de São Sim, Miguel. A gente fez a coroa uma novena que nós fizemos aqui pela devoção de sacerdotes. Então eu uso bastante. Eu também recomendo essa dica cultural aqui. E que agora o nosso legal. tempo está acabando. E aí eu vou pedir, então, para o senhor fazer as suas considerações finais e fazer uma oração com a gente e nos dar a sua bênção, padre. Tá certo. Queria agradecer o convite, né? Assim, a gente tem tanto compromisso e quando a gente pensa assim, mas é mais um compromisso, isso é aquele momento que você fala assim, não, mas é interessante, né? E a gente aperta a agenda para que caiba, né? E assim, termino a live muito feliz, né, de poder compartilhar minha história e de alguma forma ajudar as pessoas nessa busca cotidiana por Deus, né? Então, agradeço o convite, a oportunidade, né? Parabenizo o trabalho de vocês, né? Continue com essas lives, elas nos ajudam, né? A conhecer tantas realidades que somam na nossa vida. Então, muito obrigado mesmo. A todos que nos acompanharam, né? Que ficaram conosco ao longo dessa quase 1 hora aí. Obrigado pela sua presença, as mensagens de carinho que foram aqui dadas, feitas. Então, agradecer a todos. Convidar para vocês virem conhecer a Basílica de São Miguel Arcanjo. Estamos a 180 quilômetros de São Paulo, né? 2 horas e pouquinho a gente está aqui. Venham nos visitar, vamos ter a festa de São Miguel Arcanjo, aí de 20 a 29 de setembro. Tem as nossas redes sociais, @Basílica São Miguel Arcanjo, no Instagram, YouTube Basílica São Miguel Arcanjo. Quem quiser me seguir, @Padre Márcio. Estamos aí, né? Tentando evangelizar também através desse universo. E vamos então pedir a bênção de Deus para a nossa vida. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Pai de bondade, por intercessão de São Miguel Arcanjo, quero vos pedir a vossa bênção para todas aquelas pessoas que nos acompanham ou que irão acompanhar depois essa transmissão, para que tudo aquilo que foi aqui conversado caia no terreno bom de nosso coração e nos ajude a buscarmos cada vez mais a Ti, como Senhor e Autor da nossa vida. Abençoa as casas, as famílias,
abençoa cada um de nós. Isso vos pedimos por Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no meio de nós. nós. Por intercessão de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deus. Isso aí, A gente meninas. gostaria de Muito obrigado, agradecer viu? muito. A gente queria agradecer muito a participação do senhor, Padre Márcio. Seu testemunho foi emocionante, foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Agradecer a presença de todos que estiveram aqui com a gente hoje. Tenho certeza que todo mundo gostou muito, como nós. E eu aproveito para avisar que a live vai ficar gravada no nosso Instagram, no nosso canal do YouTube. Que, aliás, vocês todos seguem nosso canal. Se não, por favor, comece a seguir. A gente está postando vídeos novos toda sexta-feira. Vão lá, assistam os vídeos, deem o seu like e compartilhem com as famílias, façam comentários, inclusive sobre o livro que o Padre Márcio falou, né, que a gente vai fazer logo, teremos aí um vídeo sobre um santo, né? Então, gente, vai lá, siga, por favor, para vocês verem. Vai ser uma prévia para o livro. Vocês assistam o nosso vídeo e aí vai querer ler o livro. Então é isso, gente. Sigam também o Padre Márcio, sigam a Basílica de São Miguel, que também é bem legal, a gente está sempre seguindo. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Obrigada, pessoal. Uma boa noite. Obrigada, Padre. Ouvimos. Muito obrigada a todos. Obrigada, Padre. Uma boa noite, pessoal. Fiquem com noite, Deus. gente. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau.